estou me referindo ao vídeo juntado pela própria defesa de Jorgeval. O vídeo, doutor Pedro, para que o senhor não tenha dúvida, é aquele que o senhor juntou a páginas 25, 47, 48, 49 e 50, dessa última petição que o senhor protocolou. Trata-se de uma reportagem onde Jorgeval, descaradamente, ontem ele disse aqui que não tinha dado essa entrevista, mas deu. É a cara dele, o microfone da Tribuna, da Gazeta e de outros veículos de comunicação, em que ele descaradamente diz assim: eu escutei o choro das crianças, eu empurrei a porta que estava fechada, eu entrei no quarto em chamas, eu bati as minhas mãos na cama. E 5 anos depois, solta a página 91 aí. A figura 1, cadê? Deixa eu colocar aqui. Tem que suspender o tempo, senão vai dar. É um laudo dentro do processo, juntado pela própria defesa de Jorgeval, que fala assim, ó, excelência, olha o que diz ali, ó. Ele falou que se arrepende de ter mentido, mas estava sendo induzido a isso. Lê de novo, doutor Cláudio, que está escrito ali em voz alta, por favor. Ele falou que se arrepende de ter mentido, mas estava sendo induzido a isso. Eu vou dizer para vocês onde é que ele mentiu. Vou dizer para vocês onde é que ele mentiu. Escreve aí, item 1. Mentiu na coletiva de imprensa. Escreve aí, doutora Larissa, nessa folha de papel aí. Item 1. Mentiu na coletiva de imprensa. Mentiu ao afirmar que ouviu o choro dos meninos. 2 mentiras. Mentiu ao dizer que entrou no quarto em chama. 3 mentiras. Mentiu ao dizer que o ambiente estava quente. 4 mentiras. Mentiu ao dizer, doutor, que bateu a mão na cama, no beliche, tentando encontrar as crianças. Quantas mentiras já tem anotado? Doutor, só do calor que é estranho, porque o bombeiro Doutor, você já se manifestou sobre direito à tréplica. Você calma. Mas existe a parte do Larissa, do processo penal. É tão absurdo. A parte de excelência. Eu recebo de muito bom grado. É tão absurdo, doutor Pedro, que se a temperatura do quarto ultrapassou 660 graus centígrados, Cananda, ele não podia de forma nenhuma ter entrado no quarto sem, no mínimo, se queimar, se machucar e ter toda a fuligem em volta do seu corpo. Tanto é assim, doutor Pedro, que presta atenção no que eu vou te falar. Ele falseou a verdade ao enfaixar os pés, e tem uma filmagem que todo mundo viu ele caminhando com o pé enfaixado assim, ó. Anota aí, mais uma mentira. Mentiu ao enfaixar os pés, dizendo que os pés estavam queimados. E o delegado que presidiu a investigação ontem disse que na sola dos pés dele não tinha mais do que uma marca semelhante a uma moeda. Não foi isso que o laudo do delegado relatou? Exatamente. Senhoras e senhores, estamos diante de um homem que não tem o mínimo de apreço pela vida. Estamos diante, senhores jurados, de um homem que não tem o mínimo de apreço por aquilo que deveria ter o seu filho e o seu enteado. Primeiro que nós temos dentro de nós um sistema paterno que nos desafia a ficarmos parados quando encontramos o nosso filho em perigo. Qualquer um dos senhores que estão me ouvindo, que são mãe e que são pai, eu tenho certeza que são capazes de entregar a vida de vocês para salvar a vida dos seus filhos. E não há argumento capaz de superar essa vontade de salvar a vida humana, nem asma, nem medo de fogo, nem fumaça. Isso é sinal de covardia ou é a mentira? E é a mentira, porque 5 anos depois ele junta um laudo aqui dizendo o seguinte: ele falou que se arrepende de ter mentido.
é o sacerdote da mentira. Mais uma vez eu falo para você, é o clérigo da dissimulação, é o ministro do sofisma, é o pós-graduado na pedofilia. Deveria dar aula para Susana von Richthofen e os irmãos Cravinhos, porque eles não sabem o que é maldade. Quem sabe o que é maldade e consegue dissimular é Jorgeval, o homem de gelo. A cara dele não treme, ele tem um controle remoto que ele aciona. É hora de chorar. Daqui a pouco ele desliga o controle remoto, é hora de ficar sério. Daqui a pouco ele aciona o controle remoto, é hora de se articular nas palavras, porque eu vou dar entrevista e quero a melhor roupa, e quero o melhor tênis, e quero uma coletiva de imprensa, porque eu vou acionar o módulo entrevista agora. Ora, senhoras e senhores, o coração enlutado de um pai, o coração enlutado de uma mãe, o coração enlutado da avó Marlúcia, que está chorando agora, relembrando o passado triste que o neto dela encontrou, não pode permitir uma tranquilidade ao dar uma entrevista coletiva de imprensa quando o seu filho e o seu enteado estavam morrendo carbonizados. Sacerdote da mentira! A Bíblia fala, já que você é o sacerdote, no livro de Mateus, capítulo 23, acautelai-vos, porém, dos fariseus hipócritas, que limpam o copo por fora, mas que por dentro está sujo. São semelhantes a sepulcro caiados, túmulos adornados, sepulturas bonitas, que por fora plasticamente é lindo, mas por dentro está cheio de imundícia. Dentro do coração desse homem, o homem de gelo, é a morada da imundícia, é a morada da lascívia. E eu desafio a cada um dos jurados a pensar junto comigo agora, e se fosse o seu filho, e se fosse o seu neto, e se fosse o seu sobrinho, e se fosse o seu afilhado de 3 anos, você não entregaria o último suspiro de vida que você tem para salvar as crianças de uma chama? Quem não salvaria? Eu desafio a levantar a mão à plateia e dizer, eu me acovardaria e não entraria no quarto em chamas para salvar o meu filho. E tenta, a todo custo, transmudar a verdade do caderno processual. Essa que facilmente não pode ser desmentida, porque foi feito com um corpo qualificado extraordinário. Coloca a próxima figura para mim, figura 3, por favor. Há elementos indicativos de coito anal. O laudo de Joaquim, feito pela perícia. Há indicativos de coito anal. A próxima figura, por favor. Olha isso que está escrito aí. A presença de PSA no suave anal e a ausência em outros sítios de pesquisa é elemento indicativo de ter ocorrido coito anal. Na época da Covid, 2, 3 anos atrás, você ia fazer o exame de Covid, Thiago Félix. E quando você chegava para fazer o exame de Covid, eles usavam um suave, que é um negócio igual isso aqui, ó. Quem lembra do exame de Covid sabe o que eu estou falando. Um suave, é isso aqui. Um suave, mais ou menos o tamanho, menor que um celular. Eles introduziam o suave, quase chegava no seu cérebro, aquilo é chato, quem ainda tem sabe que é ruim pra caramba. Foi o suave que o corpo pericial da Polícia Civil introduziu no canal retal das crianças. As crianças, depois de morta, tiveram seus corpos mais uma vez vilipendiados pela presença do suave. Um suave de comprimento semelhante a essa caneta penetrou a cavidade anal dos cadáveres e veio de lá, foi para a perícia
e constatou, Dr. Kleber, a presença de PSA. E por que não achou o sêmen? Porque o ambiente do intestino, ele não é alcalino, pelo contrário, ele é ácido. E o ácido dissolve primeiro aquilo que é proteína e depois ele trabalha as outras substâncias. A proteína do sêmen, do esperma de Jorgeval, já tinha sido colhida por conta do ambiente ácido do intestino. E se não é o fogo, daqui a pouco nem o suave acharia, nem o PSA acharia, porque a presença do PSA, estudos técnicos demonstram que não poderia durar mais de 6, 7 ou 8 horas. Tinha sido recente o estupro, tinha sido há pouco tempo atrás o estupro. E mais, doutora Larissa, corre no banheiro, 4 papel toalha lá para mim, por favor. E mais, o requinte de crueldade de Jorgeval foi tão grande que ele não se contentou só com o pequeno Cauã. Ele também penetrou o pequeno Joaquim. Ele penetrou as 2 crianças. E ele espancou, bateu nas 2 crianças. E existe uma prova técnica que prova isso. O sangue das crianças. 2. Tem prova técnica do sangue das crianças. O sangue das crianças. Não indica as coisas com referência. O sangue das crianças. Pede impugnação ao juizeiro. O sangue das crianças estava presente. O que a senhora quer? A pessoa esclareça. As folhas não falam. Doutor Pedro, eu vou acolher a fala do senhor de muito bom grado e vou me reportar somente a presença do sangue, porque o laudo não indica que o sangue era de Cauã. Era somente de Joaquim. Eu agradeço ao senhor pela intervenção. Lealdade processual, né, doutor? É porque às vezes a gente vai no impulso, mas o senhor pode me corrigir. Pode me corrigir. Senhoras e senhores, eu me retrato. Os laudos deram conta de que o sangue era só de Joaquim. Conclusivo para algumas amostras e inconclusivo para outras. Para aquelas que foi inconclusivo, poderia muito bem ser do Cauã. Mas nós vamos dar para este Iceman, senhor de gelo, o benefício da dúvida. O sangue, preste atenção, foi limpo dos ambientes, ó. Olha o que aconteceu com o sangue, foi limpo. Não tinha sangue aqui? Foi limpo o sangue, ó. Acabou, limpei. Ficou livre, ficou liberado, foi o que Jorgeval pensou. Só não contava com a astúcia da perícia, que chegou com o reagente Blue Star e fez assim, o pozinho mágico do pirim plim plim com Blue Star. Uau! Uau! Blue Star! Pá! Acendeu na tela do celular aí, cadê? É assim que a perícia faz para descobrir. Cadê aqui, ó? Já está com a lanterna acesa. Aí tem uma luz chamada luz forense, que eles colocam por cima de onde passou o Blue Star e detectam a presença do sangue que foi limpo. Ó, isso aqui é a luz forense, ó. Aqui está o sangue, eu não limpei. Quando eles colocam assim a luz forense, revela a presença do sangue, mesmo que já tenha sido limpo há horas. Uma outra questão que se impõe é a certeza de que ele espancou os meninos. É a certeza irrefutável de que tinha o PSA dentro do canal retal das crianças e o intestino não produz essa substância. Tanto é assim que o laudo apresentado pela própria defesa não deu conta de desqualificar a presença do PSA no canal retal das crianças. Só que Jorgeval não contava que a verdade técnica iria aparecer nesse processo. E a verdade técnica era o quê? A verdade técnica. A verdade técnica, senhoras e senhores, agora eu vou rasgar. A verdade técnica fez isso com as verdades contadas por Jorgeval, ó. Sepultou as verdades técnicas contadas por Jorgeval. Anulou. Olha o que o laudo técnico fez, excelência, ó. Aqui são as coisas contadas por Jorgeval, ó.
o laudo técnico da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros anulou as verdades de Jorgeval. E como ele viu que não estava lidando com o otário, ele falou o seguinte: olha, eu vou desmentir. Vou só dizer que não entrei no quarto e pá, e vou dizer que tototô e piriri pororô. Mas não se sustentou, porque não contava que nós iríamos até o final atrás da verdade. E o incêndio foi comprovado que o próprio bombeiro, tenente-coronel, ele não fez curso de técnica de incêndio, sabe por causa de quê? Porque ele ministrou o primeiro curso de técnica de incêndio. Ele foi o protagonista da primeira turma que se formou como técnico de combate a incêndio. O cara tem assim um gabarito internacional na técnica do fogo. E sabe o que o tenente-coronel falou? O tenente-coronel falou que o fogo dentro do quarto atingiu o limite de 660 graus centígrados, que é o ponto de derretimento do alumínio. As crianças estavam dentro de um alto forno. E por que elas não saíram de lá? Porque Jorgeval desligou o sistema límbico das crianças. Eu vou explicar rapidamente, porque eu só tenho mais 5 minutos. Mas segura a audiência que agora você vai cair do cavalo. Jorgeval desligou o sistema límbico das crianças. Todo mundo, eu e você, o jurado, o juiz, o promotor, a bancada de defesa e o próprio Jorgeval, tem dentro de si um campo de cognição primária chamado de sistema límbico. Dentro do sistema límbico tem uma situação chamada amígdalas. E é a amígdala que faz, sabe o quê? Que desliga você no momento de um susto. Que quando você leva um susto, você se espanta. É a amígdala trabalhando. Quando cai um raio, você sai correndo, é a amígdala trabalhando. Quando você quer se matar, você quer se suicidar e você fica na ponte assim, terceira ponte, eu pulo, eu não pulo, eu pulo, é a amígdala que está trabalhando para que você não pule. E por mais que você, na sua cognição racional, queira pular, a sua amígdala diz para você não pular, para você sair dali, que aquilo ali apresenta para você uma situação de perigo. E por que as crianças não saíram do fogo? Porque elas estavam desacordadas, sentadas no seu leito de morte. E aí, para encerrar o assunto, o que Jorgeval fez? Foi lá dentro do seu carro, prova pericial técnica. O quarto estava recheado de hidrocarboneto, que indica a presença de gasolina, querosene ou óleo diesel. Eu perguntei a ele ontem: Jorgeval, você tocou fogo nos seus filhos com gasolina? Perguntei ou não perguntei, doutor? E ele não quis responder. Você jogou gasolina, óleo diesel ou querosene nos seus filhos? Presença de hidrocarboneto, tanto no galão de compra de gasolina no varejo, que estava no carro dele, doutor Kleber, quanto no ambiente do quarto das crianças. Ele fez isso, ele pegou o galão e jogou fogo, jogou o combustível em cima das suas crianças. Foi isso que ele fez. Faz quanto papel é o combustível? Ele fez isso aqui, ó o combustível. Jogou em cima das crianças e o que ele fez? Ele riscou um fósforo, riscou um isqueiro, acendeu um papel no fogão. Para mim não importa essa minúcia técnica. Atirou fogo e as crianças morreram queimadas e estrupadas por esse homem de gelo. E a Bíblia fala, Jorgeval, é um recado especial para você. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É isso que você é e tenho dito. Finalmente, eu me dirijo agora a vocês, senhores jurados. Mães, pessoas que têm crianças em suas famílias, assim como eu tenho a minha, da idade do Joaquim. O que vocês vão fazer aqui hoje é valorar as provas apresentadas neste processo. De um lado, nós temos peritos, dezenas de perícias, que dizem que esse homem estuprou, torturou e matou essas crianças queimadas. De outro lado, nós temos duas
Georgival mentiu. Me desculpe, eu menti. Eu sou um covarde. Aqui não diz respeito a se ele mentiu, porque ele vem mentindo desde o dia dos fatos. Não é sobre ele simplesmente ter entrado para salvar as crianças ou não. É sobre ele ter cometido crimes contra 2 crianças de 3 e 6 anos de idade. Pelo amor de Deus! Um homem contra 2 crianças inocentes. O que nós queremos aqui hoje é que esse homem pague pelos crimes que ele decidiu conscientemente cometer. Que ele escolheu cometer. Ele escolheu, como o douto promotor disse, ele se aproveitou de uma oportunidade que ele nunca havia tido e fez o que ele queria fazer. Ele quis fazer. Então que agora, os senhores, nós, eu falo nós porque eu faço parte da sociedade minharense. Eu sofri também com a morte dessas crianças, como muitos que estão sentados aqui. E nós queremos hoje aqui justiça pelas crianças, por essa família que chora e por todos nós, que Georgival pague pelos crimes que ele cometeu. Muito obrigada pela atenção.